Olá, bom dia. São 8 horas e 57 minutos e este é o Justiça Agora. A Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro tornou sem efeito a Assembleia da Eletrobras, que tratou da venda de distribuidoras de energia. A Assembleia da Eletrobras foi realizada em fevereiro deste ano e definiu a privatização das unidades. Agora, com a decisão da Justiça, a estatal fica impedida de fazer o processo de venda sob pena de multa de R$1 milhão. Com isso, o leilão da Amazonas Distribuição e os outros leilões já feitos ficam cancelados. A Eletrobras ainda não se pronunciou sobre o caso. 73% dos candidatos que disputaram a eleição de outubro já estão quites com a Justiça Eleitoral, fizeram a sua prestação de contas. Ou seja, 27% ainda estão em débito com a Justiça Eleitoral. Das mais de 28 mil prestações de contas aguardadas para os 2 turnos das eleições, a Justiça Eleitoral recebeu 20.546, cerca de 73% do total. 7.524 ainda precisam ser entregues. Todos os 14 candidatos a presidente da República apresentaram os documentos de campanha dentro do prazo. Com relação à disputa de governadores, dos 203 concorrentes, 190 entregaram as relações de despesas e receitas, quase 94% do total. Esse percentual foi menor entre os que concorreram a uma vaga no Congresso Nacional. 88% dos candidatos a senador e 74% dos candidatos a deputado federal atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral. Entre os que concorreram a deputado estadual, quase 72% cumpriram a exigência. E no caso dos que disputaram uma cadeira de deputado distrital, foram 77%. As contas dos presidenciáveis serão analisadas e julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os tribunais regionais eleitorais ficam com a responsabilidade de analisar as prestações dos outros candidatos que concorreram nas eleições deste ano. Se a prestação de contas daquela coligação não foi aceita pela Justiça Eleitoral ou foi dada como não prestada, ela contamina toda a chapa. Isso inclui o vice-presidente, no caso de senador, o primeiro e o segundo suplente, então acarreta o ensejo de novas eleições. A legislação estabelece que a prestação de contas referente aos 2 turnos deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral no máximo 20 dias após as eleições e deve ser feita tanto por candidatos como por partidos e coligações. É obrigatória para todos os candidatos, inclusive aqueles derrotados, que renunciaram, que desistiram da disputa ou que tiveram um registro de candidatura indeferido. No caso de algum candidato ter falecido, a prestação deve ser feita por um representante legal. A advogada especialista em direito eleitoral alerta para as consequências para quem descumprir os prazos estabelecidos. O candidato que não prestar as contas, ele pode sofrer uma punição e na próxima legislatura, referente ao pleito que ele concorreu, ficar inelegível. Caso o partido perca o prazo, não preste contas naquele período que foi indicado pelo TSE, ele pode ficar até os 12 meses posteriores sem receber recurso do fundo partidário. Toda a documentação entregue à Justiça Eleitoral por partidos e candidatos é disponibilizada na íntegra no portal do TSE para consulta pública, na página de prestação de contas. Esta edição do Justiça Agora termina aqui. Fique com a programação da TV Justiça.